Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal FIIs com Clareza. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos bater um papo aqui sobre o RBRR11, fundo de papel, high grade, característica dele. Para quem não está acostumado com a terminologia, high grade significa em tese, né? Porque não está escrito em pedra em lugar nenhum, mas basicamente operações mais seguras que por consequência têm um rendimento um pouco mais baixo, já que é aquela métrica inversamente proporcional, né? Risco-rentabilidade. Bom, disclaimer inicial, não é operação, não é sugestão de operação, de venda, de compra, de investimento, não é recomendação. Vamos tão somente analisar e fazer a nossa análise crítica padrão sobre o que a gestão nos apresenta. Fazer elogios ou críticas conforme devido e tentar mastigar um pouco essas informações tão complicadas, principalmente em fundo de papel, né? Fundo de papel, o pessoal tem menos costume com as nomenclaturas, etc. Então vamos tentar mastigar um pouquinho isso aqui. Bom, principais informações do relatório aqui ao nosso ver. A gestão vem falando que o mês de fevereiro foi marcado por 3 movimentações no secundário, que gerou 17 milhões em venda. É um fundo que tem 40 operações, mês passado já contava com 40, então manteve. O que é mais importante aqui é o LTV, pessoal. LTV e garantias imobiliárias. E já fica uma informação aqui para vocês levarem para sempre. Alienação fiduciária dos imóveis, né, que é a garantia aqui padrão dos CRIs, dos certificados de recebíveis imobiliários desse fundo, é uma das melhores garantias. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça, no STJ, ele entende que a alienação fiduciária de imóvel não se sujeita à recuperação judicial. Então, simplificando essa informação, significa o quê? Significa que o dono do imóvel que deu em garantia, se ele tiver um problema, se ele entrar numa recuperação judicial, o fundo está coberto, ou seja, ele não perde essa garantia, pessoal. Não tem que esperar o procedimento de recuperação, aquela demora de anos, tá? E a segunda informação mais importante aqui que a gente já vê de cara é o LTV, que significa Loan to Value, que no caso aqui é próximo a 55%. Mas o que é isso? Bom, isso aqui é basicamente a proporção da garantia para o empréstimo. Ou seja, aqui a gente está em 55%. Significa que a garantia é quase o dobro do valor do empréstimo, né? Se fosse 50%, a gente estaria falando de 2 para 1. Ou seja, você pegou 100 mil de empréstimo, um CRI de 100 mil, e a garantia seria o valor dela de 200, por exemplo, tá? Então, LTV bastante interessante, com uma das melhores garantias possíveis, como eu disse, que é a alienação fiduciária de imóvel, prevista ali na Lei 9.514. Bom, 47% de todas as garantias do portfólio do fundo estão em regiões prime da cidade de São Paulo, ou seja, melhores regiões de São Paulo, garantias com liquidez boa. Esse fundo realmente é algo que eu acho muito interessante. O fundo conta atualmente com PL líquido, né? Patrimônio líquido PL de 1,4 bilhão, então já é um fundo grande, fundo que já se prova aí no tempo. Segundo a iniciativa, começamos em novembro, eles estão revisando o rating, tá? Isso não é de agora, já tem algum tempo que eles vêm revisando o rating das operações. No mês passado, eles analisaram 2 operações que eu me lembro bem, que era o Cabreúva, uma operação chamada Cabreúva, não teve nenhuma alteração no rating, né, nenhuma surpresa, e uma outra chamada JK Financial, que melhorou o rating, porque era uma operação que envolvia laje, e o setor de laje melhorou bastante. Nesse mês, foi basicamente a mesma coisa, só que com outras 2 operações. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Dos 2 ratings avaliados neste mês, o primeiro foi desse certificado de recebível imobiliário aqui, FLBC, que eles informam que não apresentou nenhuma mudança relevante. E a segunda é do CRI Pátio Malzone, que apresentou melhoras pelo mesmo motivo da operação do mês passado que eu comentei, do JK Finance, ó. O segmento de lajes corporativas apresentou melhoria de mercado em comparação de quando a operação foi originada. Então o rating aumentou. Ótima notícia para o fundo, para os investidores do fundo, muito bom. Voltando um pouquinho, eles informam aqui que distribuíram 0,84 centavinhos por cota e que atualmente o dividend yield anual é de quase 12%. Dividend yield bem interessante. Só lembrando a vocês que o fundo de papel já costuma ter um dividend yield um pouco maior que o de tijolo. Então também não se enganem. Não é olhar aqui e falar, nossa, mas o de galpão tal, o de shopping tal teve 8%, então esse aqui é muito maior. Calma.
Um fundo de papel a gente tem que ter como parâmetro outros fundos de papel, tá, pessoal? Bom, deixo sempre um sitezinho aberto aqui para vermos em tempo real, enquanto eu faço esse vídeo. Cotação, R$ 94,00, valor de mercado. Está com um PVP de 0,98, então tem um pequeno desconto. Liquidez média diária é muito boa, 3,6 milhões, uma liquidez bem saudável. É o que eu gosto de apresentar sempre para vocês, essas informações. Seguindo aqui no relatório da gestão, comentei com vocês aqui dos ratings. Malzone aumentou, FLBC se manteve, eles seguem revisando os demais ratings do portfólio, cada mês eles trazem novas atualizações. Aqui eles vêm falando do ESG, né, pessoal, que nada mais é do que aquele respeito à governança corporativa, que para investidor, principalmente quando a gente está falando de empresa, é bastante interessante, acaba valorizando a cota. Vem falando que foi divulgada o nível ESG, né, de uma certificação, essa certificação que se chama LEED, de um dos ativos, e ficou com uma boa pontuação, 78, o ativo CE Mário Garneiro. Então, aqui, ó, eles ressaltam ainda que 82% do portfólio do fundo tem essa certificação. Ponto positivo para o fundo, tá, pessoal? Resumindo. Cenário macroeconômico, como vocês já conhecem aqui, a gente do canal não vamos ficar lendo com vocês. A gente sempre recomenda a leitura, mas encheção de linguiça aqui não é com a gente. Vamos direto aos pontos que a gente entende como mais importantes. DRE, já falamos, 84 centavos por cota. Eu acho legal mostrar o seguinte, no mês passado, o resultado final acabou usando muita reserva para conseguir distribuir, se eu não me engano, 80 centavos por cota. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Isso mesmo, ó, 80 centavos por cota no mês passado, e teve que usar 2,5 milhões aproximadamente da reserva. Então tinha muita gente se perguntando se era não é saudável a palavra, se era sustentável 80 centavos por cota e como seria o mês de fevereiro, já que para alcançar 80 centavos por cota em janeiro eles tiveram que usar muito caixa. Mas o fundo surpreendeu, distribuiu 84 centavos por cota, e a gente vai ver aqui, ó, que nem precisou usar reserva. Aqui, ó, resultado final do mês de fevereiro, 15 milhões, com uma reserva de 2,5 milhões, distribuiu 12,5 aproximadamente. Ou seja, fez caixa. Já que o resultado foi 15, distribuiu 12,5, fez caixa ao fundo, tá? De parabéns. Aqui, ó, que eu havia comentado com vocês, ó, tá aqui do lado janeiro. Janeiro o resultado foi de 9,5 aproximadamente e distribuiu 12, ou seja, usou 2,5 de caixa. E por isso que o pessoal, né, que gosta de analisar os fundos ficou se questionando como seria o mês de fevereiro, e o fundo surpreendeu. Teve um resultado bem melhor do que em janeiro, a gente pode comparar aqui. Fez reserva, enquanto que em janeiro, na verdade, precisou usar reserva e distribuiu ainda mais do que o mês anterior, né? O fundo aí surpreendeu. Rendimentos, a gente tem aqui os gráficos padrões, 166% do CDI, já considerando dividendos, tá? Aqui, 121% do CDI, retorno total ajustado nesse caso. Fundo que eu particularmente gosto bastante. Isso aqui é bem legal. Tabela de sensibilidade, considerando a cota, o valor de cota do mercado, em 29 de fevereiro, comprando a 90, a carteira aqui, o percentual já líquido, tá, pessoal? Ou seja, descontando a taxa de administração, equivale ao IPCA mais 8,16%. Então, aqui líquido, como eu disse, subtraindo taxa de administração. Acho bem legal essa tabela que a gestão coloca para a gente. Estratégia de investimento do fundo, como todo mundo já sabe, eles dividem aqui em 3 estratégias. Core, que basicamente representa maior parte, né, do portfólio, 88%. Tático e liquidez. Indexação spread, aqui como eu disse, Core é simplesmente o nome que eles usam, tá, pessoal, para a maior parte do portfólio da carteira. Eu acho bastante legal aqui a gente olhar que o fundo está utilizando já o IPCA em 76% do seu PL, tá? O indexador está IPCA, como a gente pode ver aqui, ó, esse último gráfico, última torre aqui, IPCA, azulzinho claro, 76%. O que a gente tira daí? Que a gente tira daí que basicamente o fundo já está visando a queda da Selic, já está visando
se beneficiar disso. Então, do seu portfólio, o PL está 76% indexado no IPCA, né? Indexado no índice inflacionário. Aqui vem com outras informações, setor imobiliário da carteira, basicamente dividido em laje corporativa, como 40%, galpão logístico em 37% e shopping center, 21%. Localização das garantias, grande parte no Sudeste, quase que a integralidade, né? Estamos falando de quase 95%. Aqui, rating desse fundo, como eu disse, é um fundo considerado high grade, então ele trabalha sempre com operações mais seguras. Ratings das operações, 92% do rating é maior ou igual a A. Então a gente tem aí AA-, né? De forma geral, muito bom os ratings. E aqui, por fim, as listas de CRIs, né? Listas dos certificados recebíveis imobiliários. Bem destrinchado, eu acho bem legal essa tabela aqui que a gestão traz, porque traz o rating, o indexador. Tudo bem que o indexador a gente já sabe que é grande parte IPCA, mas vem aqui destrinchando bem, mostra o LTV, como eu disse para vocês, loan to value, né? A porcentagem é a proporcionalidade da garantia para o crédito, tipo de risco, vencimento de cada operação. Eu acho que eles fazem um bom trabalho com essa tabela aqui. E dela o que nos interessa aqui é a carteira de CRIs, basicamente esse número aqui. IPCA mais 6,91%. Então a gente vê que são operações realmente high grade. Por que eu bato tanto nessa tecla, pessoal? Se é high grade, se não é? Já que o nome do fundo, né, envolve ele high grade. Porque isso é muito abstrato. Às vezes um fundo tem o nome high grade ou high yield e não, na verdade você vai analisar e não é. As taxas, os indexadores e tudo mais mostra que não é. Então esse fundo aqui ele é bem fidedigno com a nomenclatura. IPCA mais 6,91%, realmente está bem atinente às operações high grade. Bom, aqui eles já começam com os apêndices, não tem muito mais o que ser dito deste relatório, sem grandes movimentações. Vem falando aqui dos principais certificados recebíveis imobiliários, que como vocês estão cansados de saber, eu sempre repito, não vamos ficar lendo cada um deles com vocês. Nosso objetivo aqui é sempre ser claro, objetivo e direto. Encheção de linguiça não é com a gente, mas para quem tem interesse em investir nesse fundo ou fazer uma movimentação, seja até sair dele, enfim, a gente sempre indica a leitura total, completa, que é o que a gente aqui do canal faz para poder analisar melhor para vocês. Bom, vamos ficando por aqui, sem grandes movimentações no RBRR11, fundo de papel. Principais pontos de atenção, positivos no caso, LTV bom, garantias imobiliárias boas, não basta ser imobiliária, sempre melhor quando é alienação fiduciária, porque digo isso porque existem outros tipos de garantias imobiliárias, né, que não são as alienações fiduciárias. Então, de modo geral, um fundo aí que a gestão vem fazendo um ótimo trabalho, tá bom? Vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, comenta, que é sempre muito legal ver o feedback de vocês. Um abraço e até a próxima, pessoal!